Olá, amigo caminhoneiro, mais uma vez Sintracecó pegando a estrada, abrindo mais um programa. Nessa abertura eu gostaria de dar um alô, um alertazinho às nossas irmãs caminhoneiras, aquela motorista de caminhão, de truque, de toco, de carreta, que nós estamos, vocês podem verificar, estou com uma fitinha rosa, estamos no mês do combate ao câncer de mama, é o Outubro Rosa, e o sindicato enganjado nessa campanha vem dar um alerta para que você, mulher caminhoneira, se autoexamine na hora do banho, se autoexamine, qualquer carocinho, qualquer diferença que você vê, procure o médico, porque o câncer de mama, diagnosticado precocemente, ele tem cura. Então fica aí esse alerta do sindicato para que você preste atenção ao seu próprio corpo e à sua saúde. Se autoexamine, qualquer probleminha, está lá o sindicato à disposição, temos lá ginecologistas próprios para esse assunto. Então, esse foi o aviso que eu gostaria de deixar para vocês. E já engatando, quero apresentar a vocês todos, quem está conosco aqui nessa tarde, é o Osmar de Oliveira, também conhecido como o Homem do Baú. Mas o Homem do Baú não é o Silvio Santos, não, né? Depois, do meio do programa, vocês vão entender por que ele é conhecido como o Homem do Baú. As suas primeiras considerações, Osmar, aos nossos amigos caminhoneiros? Bom, primeiro eu quero agradecer aqui pela oportunidade, né? É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre os assuntos do trecho, né? Parabenizar aí pelo programa, eu acho que é uma iniciativa importante, né? A cadeia é muito grande, mas quem faz realmente o show, a peça mais importante é o caminhoneiro. E eu acho que todo tipo de informação é muito válida. Então, é um prazer estar aqui. E com relação ao Outubro Rosa, eu estou sem a minha fitinha rosa aqui, mas lá na Fortran que a gente também está engajado, é um movimento que eu acho importante. Esse é um segmento que cada vez mais nós temos mulheres, não só na operação indireta, mas diretamente na boleia do caminhão. E eu entendo que seja muito importante fazer o exame e diagnosticar precocemente. Então também estamos apoiando aí o Outubro Rosa. Legal. Bom, vamos lá, vamos entrar então no assunto mesmo, Fortruck Implementos Rodoviários. A Fortruck produz. Ela só produz ou ela reforma baús de alumínio, lonados, carrocerias metálicas para toda a linha de utilitário e caminhões? Sim, a Fortruck, nós somos uma empresa fornecedora de soluções sobre rodas, né? Então, basicamente, nós temos 3 linhas de atuação. Uma primeira linha, que é a linha de implementos rodoviários. Nós desenvolvemos e produzimos baús de alumínio, baús lonados, sider, né, e carrocerias metálicas, tanto padronizadas como customizadas para os diversos tipos aí de utilização e de transporte, voltado para o transporte de carga. Nós fazemos também a parte de reformas e serviços, né? Então, para frotas de implementos multimarcas, não só da Fortruck, mas qualquer marca a gente faz lá. Além da reforma, a parte de serviços, eu estou falando aqui de para-choque, de protetor de ciclista, de uma troca de revestimento, uma troca de piso, um transportador que transporta carga seca, que vai transportar uma carga com temperatura controlada, ou passa a ser correios, enfim, a gente cuida bastante disso. E recentemente a gente está investindo bastante agora na parte de unidades móveis, né? O mercado cada vez mais está propenso a isso, né? Todo mundo querendo dar mobilidade para o seu negócio, levar o negócio para onde o cliente está. E a gente tem feito isso. Então, unidades móveis, principalmente para a linha sobre chassi, pode ser uma escola de aula, uma sala de aula, pode ser uma oficina, pode ser uma tatuaria, pode ser um hortifruti, igual a gente entregou recentemente agora, um mercadinho, enfim, tem infinitas soluções aí. Basicamente é isso que a gente faz na Fortruck. Inclusive, um exemplo, eu vi essa semana, a nossa prefeitura aqui de Osasco, ela está com uma carreta, um baú customizado, com o logo da prefeitura, e está levando a informática e línguas nos municípios. Então a carreta vai, estaciona num determinado local lá, faz inscrição e ela ministra os cursos ali de inglês, de espanhol, de informática. Quer dizer, tá bastante legal porque ela está indo, né, de encontro com a população. E é legal. E chega na demanda, né? E eu acho que principalmente os trabalhos que são feitos hoje muito com a população mais carente, que tem essa dificuldade de locomoção, né? A escola vai até lá, né? E não só o ensino, mas a parte de saúde, a parte de treinamentos, a parte de cultura, né? Entretenimento. Então você vê hoje carretas, São Paulo, por exemplo, está com o plantão da saúde agora, a gente vê muitos teatros, salas de aula, né? Recentemente, por exemplo, eu estive na Paulista, em São Paulo, agora semana retrasada, tinha uma academia de ginástica, né? Fazendo aulas para o pessoal na rua e tal, então tem uma infinidade aí.
É aquele velho ditado, se a Maomé não vem a montanha, mas a montanha vai a Maomé, né? É isso aí, a montanha cada vez mais vai até Maomé. Eu acho que esse mundo globalizado nosso é muito interessante por isso. A cada dia que se passa, a gente vai encontrando soluções para aqueles mínimos problemas que antigamente ninguém dava por conta disso, né? Sim. Então, hoje em dia, eu acho que o progresso vem caminhando a largos passos e também a oportunidade da pessoa que mora lá naquele longínquo rincão, lá bem na periferia mesmo, ter condições de né, ser propiciado com uma escola dessa, que foi até ela. Sim. Então, é muito interessante. Isso É. muito legal. E é interessante que o implemento, né, principalmente o baú de caminhão, deixou de ser um implemento para transporte de carga, né? Porque no passado era só isso. Né? E hoje você vê uma infinidade de utilizações aí, os baús cada vez mais versáteis, com portas de todos os lados, com sala de avanço, aberturas inúmeras, né? A parte interna com ar-condicionado, com imagem, som, né? Você consegue fazer uma variação enorme. Você vê como é interessante. Eu tive reunião da executiva hoje no meu sindicato e uma das pautas foi essa aí, no que tange a baú, que o container não deixa de ser um baú, né? Sim. A gente está tentando reformar uns chalés lá e a gente até mandou fazer um levantamento de quanto nós já gastamos para fazer a reforma de um deles e a gente descobriu na internet que existe o baú casa. Então a gente entrou lá no site, estava dando uma olhada, até teve um workshop em Campinas, não deu tempo da gente ir. Mas eles vêm aparelhados com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, todo forradinho por dentro, com ar-condicionado, então, quer dizer, ele no frio ele não esfria tanto e no calor também ele não esquenta muito. E por fora, essa customização que você está falando, a gente vê muito o container ondulado, né, por fora. Esses não, eles são lisos e até tem um tipo de envelopamento que parece tijolinho mesmo. Sei. Então, mas eu achei fantástico, porque antes você via que o baú era uma coisa fria, né, sem revestimento nenhum. Hoje em dia, para se ter 2 cômodos, cozinha e banheiro dentro de um container, nossa, você vê que poderia até ser aplicado pelas prefeituras para que fizesse, né, mais assentamentos desse tipo. Você acredita que eu encontrei até sobrados de containers? Então é muito interessante. E o custo-benefício não é tão alto, não. Em torno de uns 30, 33 mil reais, você pega uma casa que praticamente imobiliada ali, pronto, é só entrar e morar. A gente que está mais nesse meio, né? Claro que a gente está mais voltado para soluções móveis, mas o mercado de container está muito aquecido. E a gente vê não só casas térreas, como você está falando, como sobrados e até vilas inteiras, né? E com decoração, com a parte de adesivo, a parte externa. E um projeto que eu vi outro dia que eu achei muito interessante, talvez por isso que o custo esteja diminuindo, é que a gente importa muita coisa, né? Por exemplo, da China e tal, os containers vêm e o custo de você mandar de volta o container vazio, ele é muito alto. Então, o container fica por aqui, né? Então, o custo dele, do container em si, da matéria-prima, ele é baixo, né? E as empresas, basicamente, vão ajustar ele, vão customizar ele para virar uma casa, para virar um sobrado, para encaixar uma janela, enfim. Então, é uma coisa até interessante, porque ao invés de você ter a sucata do container que vem para não voltar, você transforma isso em moradia. Porque automaticamente ele vai ficar ali, né, sendo corroído pelo tempo, pelas intempéries, vai virar uma sucata mesmo. Isso aí. E você pode aproveitar a ajudar aí quem não tem um teto, né, para morar. Isso é muito interessante. Sim. Vamos ver aqui. Assim, vamos falar sobre como é que é feito o alongamento e o encurtamento de chassi, Osmar. Tem aquele caminhoneiro que, vou falando agora um pouco fora da minha categoria, que a minha categoria é o motorista que ele é seletista. Mas não deixa de ser também interessante você falar do cara que é autônomo, que tem o próprio caminhão e talvez ele tenha um caminhão toco e hoje a maioria das transportadoras estão optando pelo caminhão trucado ou até o biarticulado. Então, se é possível ele fazer, né, essa colocação do truque, o que ele tem que fazer para colocar o truque, quais são os procedimentos dele? Hoje, eu acho que as grandes transportadoras cada vez mais trabalham com idade média de frota menor, né? 3 a 5 anos, é uma coisa que é realidade no Brasil. E com isso eles trocam a frota e você tem uma disponibilidade muito grande de veículos com pouco mais de 5 anos, até 10, 12 anos, em excelentes condições, né? Que acabam caindo na mão do motorista autônomo, do pequeno frotista e tal. E aí, para poder atender a necessidade do cliente, eles têm feito muito essa parte de modificação, que é possível. Então,
você tem o alongamento do chassi, né? Então não é necessariamente trocar o chassi inteiro, ele tem Não, condições não é de fazer um necessário. alongamento. Não é, ele tem condições de fazer um alongamento. Então, se ele vai transportar uma carga leve, por exemplo, né, e ele tem um caminhão que comporta um baú, por exemplo, um implemento com 7 metros, ele pode alongar o chassi e colocar um implemento com 10,5, com 11, com 11,20, né, 11,50, e é possível, né? Se ele tem um caminhão toco e ele vai carregar um pouco mais pesado, ele pode instalar um segundo eixo traseiro e virar um caminhão trucado, né? Se ele tem um caminhão longo e de repente a operação dele muda, ele vai passar a transportar carga muito pesada, como pedreira, que é muito comum, colocar uma caçamba, ele pode fazer o processo inverso, né? Encurtar para colocar um implemento mais curto. Tudo isso é possível, é importante que ele procure uma empresa homologada, né, séria, que faça esse tipo de serviço, e o que ele vai precisar fazer depois é uma vistoria no Inmetro, né? Porque aí muda a documentação. Certo. Então ele faz o procedimento, normalmente as implementadoras já têm uma homologada do Inmetro para poder fazer, ele faz o laudo, o despachante vai ajustar o documento e ele roda tranquilamente, mas hoje é possível fazer. Isso me veio à memória porque tínhamos uma empresa aqui em Osasco que só transportava colchões. Sim. Então é aquele caminhão imenso, comprido, né? Mas era toco. E aí ele parece que perdeu o contrato da Probel que ele trabalhava. Ele tinha acho que 12 ou 13 caminhões que faziam o transporte da Probel. E acabou o contrato e ele precisou se adequar, né, e entrar numa outra empresa, aí a carga já era mais pesada. Então por isso que me veio a pergunta. E ele fez realmente a mudança e como o caminhão já era comprido, ele só instalou o truque. Sim. Então se adequou ao serviço, porque senão ele ia perder todos esses caminhões com aquele baú enorme, né, e sem condições de carregar nada, porque o colchão é levinho, agora outras cargas aí, qualquer outra carga é mais pesada. Hoje vale a pena muito mexer. Hoje ele está trabalhando na Marabras, quer dizer, então ele carrega todo tipo de móvel, né, fogão, geladeira, armários, guarda-roupa, então é tudo coisa mais pesada. O que eu acho que é sempre interessante é que ele possa tentar buscar uma alternativa que não altere as condições originais do veículo. Do caminhão, Então, quando vai fazer um alongamento de chassi, né, antigamente era muito comum cortar o chassi no meio, jogar aquela parte traseira toda e colocar o alongamento ali, né? Hoje não, as implementadoras, a grande maioria, desloca o eixo para trás, né, e faz o alongamento lá atrás, porque amanhã ou depois ele quer voltar para a condição original, ele consegue voltar, o retorno, caminhão, né? Tá não é como uma vasectomia que você vai e não pode voltar, não, né? Não, você pode voltar. Pode ir, pode voltar, tira o implemento, vende o implemento e tem o caminhão ali. Legal. Bom, a instalação do para-choque preto lateral para ciclista, você já falou? Já, isso é importante, tanto o para-choque como o protetor lateral são homologados pelo CONTRAN, né? Existe a legislação, a 323 para o protetor de ciclista, que é o protetor que fica na lateral ali do implemento. Mas é importante falar agora do para-choque. O para-choque mudou a legislação ano passado, é a 593, né, de 2016, e que é uma preocupação grande. Antigamente você tinha o para-choque, a preocupação era muito com o impacto no centro dele, né? Nas bordas nem tanto. Então é muito comum você estar pelas ruas, aí você vê as bordas do para-choque amassadas na lateral. Hoje não, hoje você tem que ter a mesma carga, né, em qualquer área do para-choque. Então aumentou a espessura, você tem mais proteção, a lei nova deixou o para-choque bem mais reforçado. É importante, quando for adquirir um implemento, que ele já esteja de acordo com a legislação regulamentado 2016. Ok, Osmar, o nosso primeiro bloco foi-se. Já foi? É rapidinho. Conversa boa, daqui a pouco está de volta, né? Até mais. Ok, amigo caminhoneiro, estamos de volta com o Sintratecor Pegando a Estrada. Hoje recebendo nosso amigo Osmar, o homem do baú, que não é o Silvio Santos. Você não joga dinheiro assim não, né? Não, quem ainda quer dinheiro, não. Quem quer dinheiro? Não. E ainda não tenho dinheiro como ele, estou longe, né? É só o nome mesmo. Então, Osmar, vamos agora detalhar mais como você chegou nesse mercado, como é que começou sua carreira na Ford Truck ou em outro segmento, e o que você almeja aí para o futuro, o que você acha também da situação do país, se é viável ao seu tipo de negócio, a expandir, essas coisas todas. Olha, Carlos, diferentemente da maioria desse mercado de implementos, né, eu não comecei no meio de implemento rodoviário, né? Eu sou engenheiro civil de formação, tenho especialização em gestão de negócios, fiz um MBA em finanças e trabalhei em indústrias do segmento de construção civil, depois telecomunicações, por último indústria mesmo, né? Então trabalhei em construtoras, trabalhei depois na Ericsson Telecomunicações,
Depois trabalhei na Microlite, que eram as pilhas, né, as amarelinhas da Rayovac. E aí em 2011, eu já tinha rodado bastante aí, 22, 23 anos pelo mercado, surgiu essa oportunidade. O mercado não estava bem, né? A recolocação não estava fácil no nível que eu estava, já era um nível de diretoria. E aí depois de acho que uns 6 ou 8 meses pensando bastante, rodando bastante pelo mercado e avaliando várias possibilidades, eu optei por implementos rodoviários porque um conhecido tinha comprado uma empresa desse ramo 2 ou 3 anos antes, eu fiz uma aproximação, gostei do negócio. E eu acho que essa parte de implementos, ela é muito ligada à questão da economia, do desenvolvimento, né? Então, a economia vai bem, é legal, a gente sente que agrega muito valor e acaba participando de todo o negócio, né? Porque tudo é transportado, né? O alimento, o vestuário, tudo aquilo que a gente consome. O que seria desse país se não houvesse Então, o caminhão, é né? isso aí, se não houvesse o caminhão. E aí, fazendo uma avaliação, né? A gente tem um país que você tem aí, sei lá, 80%, 85% da carga transportada pelo modal rodoviário, e eu acho que vai demorar para mudar isso, né? A gente tinha uma carência grande, existe até hoje, né, de um bom serviço da parte de implementação dos caminhões. Os caminhões estão cada vez mais modernos, automatizados, seguros, né? E o implemento, ele não vinha se atualizando tanto, e eu achei que tinha uma oportunidade para entrar. E aí, em 2011, né, eu resolvi começar a estudar um pouco desse mercado, preparei um plano de negócio e a gente iniciou as atividades na Fortran em março de 2012. Então, a Fortran é uma empresa jovem ainda, 5 para 6 anos, né, e com foco muito grande no cliente, no atendimento do cliente. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o transportador. A gente tem uma participação muito grande nas redes sociais, então a ideia é direto realmente ao cliente, né? Hoje a Fortran é a maior provedora de conteúdo para implementos rodoviários no país, né? E aí foi assim que eu acabei entrando. Você quer perguntar de novo, gente? Vamos lá. Quais os principais tipos de baú existentes no mercado? Eu acho que tem uma diferenciação grande, né? Sider, baú, carroceria. Sim. São vários tipos. Hoje você tem basicamente o baú de alumínio, né, que é um baú para carga geral, né? Então você tem carga transportada aí com fardos, com sacos, com caixaria, né, que é o baú de entrada dos implementos. Cada vez mais a gente tem uma necessidade de baús para transporte de carga de temperatura controlada, então baús isotérmicos ou baús refrigerados, né, com isolamento em isopor ou isolamento em poliuretano. A espessura aumenta ou diminui dependendo da temperatura que você vai trabalhar na parte interna do baú. Nós temos os baús lonados, então para carga e descarga com utilização de empilhadeira, muito utilizados na indústria automotiva ou com transporte de carga e descarga em docas, né? E você tem a carroceria metálica, aberta, né? Muito utilizada na construção civil, então para carga e descarga facilita, normalmente um operador só, o motorista mesmo já opera, baixa as tampas e funciona. Tem os modelos tradicionais e cada vez mais você tem os customizados. Então no baú você tem, por exemplo, o baú voltado para os correios, que tem uma característica própria, para transporte de roupas, você tem os perfis internos cabideiros para colocar os cabides. Aí hoje você já tem baú com porta-palco com abertura lateral, você tem o baú para transporte de pneus com a caixa revestida, você tem um baú blindado. O trio elétrico é feito uma espécie de baú, sim, né? É um baú com abertura, normalmente ele tem uma sala de avanço, né? Você faz um palanque na parte superior com acesso à parte de baixo, né? Ele tem a parte frontal bem aberta para você ter a expansão da parte do som, mas o próprio trio em si é um baú customizado, né? Hoje, cada vez mais, o que o cliente precisa, a gente consegue adaptar no baú de alumínio. Ele tem uma coisa que é interessante, por ser alumínio, é muito leve, né? Então, ele te propicia carregar cargas pesadas e tal. O próprio peso dele não vai influenciar. Não vai influenciar. Numa balança, digamos assim, né? E aí ele, né, prestigia bastante a carga, né? Hoje, você pega a América Latina, já utiliza muitos baús em chapa galvanizada, né? Porque o aço você tem uma facilidade maior em obter o aço em relação ao alumínio, o custo é inferior, mas aí você aumenta peso. No Brasil, felizmente, a gente ainda tem essa cultura do baú de alumínio, então o implemento é muito leve para você transportar cargas pesadas. Isso é muito usado vamos dar um exemplo assim, a Danone, que é o laticínios pós de calda, né, que só trabalha com refrigerado. Sim.
Antigamente tinha aquele negócio de ter um recurso para você chegar numa tomada e ligar. Hoje em dia dificilmente tem isso, né? Hoje o próprio baú já faz todo o serviço. Já faz. E hoje a gente divide muito o implemento isotérmico do refrigerado, né? O isotérmico você vai transportar cargas até 10 graus negativos, 12 graus negativos, você tem a estrutura do baú em alumínio e internamente você tem um revestimento térmico. Cada vez mais, por exemplo, a Anvisa tem pedido para transporte de medicamentos, para transporte de alimentos, vinho, componentes eletrônicos, enfim. Hoje, temperaturas positivas, mesmo 0 graus, 5 graus positivos, você usa o isotérmico, né? Quando a gente está falando em temperaturas negativas abaixo de 15 graus negativos, aí a gente vai para o refrigerado, que aí você tem a estrutura toda em fibra, com paredes de isolação de espessura maior, e aí entra no que você está falando, que é a questão do equipamento. Você tem o equipamento acoplado, que a gente chama, que o próprio motor do caminhão faz funcionar o ar e ele gela, né? E você tem o elétrico, que é para quem tem aquela utilização de, por exemplo, mesmo à noite ele quer ligar na tomada, aquilo ali vira uma câmera fria. Então ele desliga o caminhão, liga na tomada e ele permanece na mesma temperatura até de manhã ele ligar o caminhão de novo. É constante, a gente vê muito isso aí em posto de autoestrada, né? Tem o espaço do caminhoneiro, já tem lá as tomadinhas. Tem as tomadinhas, isso, ele desliga o caminhão, encaixa ali, a temperatura permanece. Isso é muito usado no transporte de boi, né? Carne bovina, suína. E principalmente frigoríficos. E principalmente em longas distâncias, quando ele não vai descarregar rápido, né? Precisa chegar até o destino, normalmente é assim. Legal. Se você começar a analisar a gama de atividades, né, que tem para um baú, é enorme. É uma infinidade, é muito versátil. Agora vamos falar um pouquinho do VUC. Isso aqui tem gente que não entende ainda, Osmar. O VUC quer dizer o quê? É um veículo único? É um veículo urbano de carga. Urbano de carga, por isso o VUC. Por isso o VUC. E ele só pode ter um eixo na traseira? Ele pode ter um eixo na traseira, né? Pode ser simples ou composto, né? Eu te dou um exemplo. O nosso caminhãozinho de som é um HRzinha, mas a traseira dela é pneu duplo. São 2 de cada lado. E eu não sei se ela é considerada VUC ou não. Na verdade, o que determina o VUC são as dimensões do conjunto, né? Então, até recentemente, você tinha 6,30 metros de comprimento do para-choque dianteiro até o para-choque traseiro, né? A largura tem que ser 2,20 metros. E na altura, aí você tem uma variação, não pega tanto nessa questão, é mais comprimento e largura. Agora, recentemente, de 2 anos para cá, a legislação em São Paulo mudou, aumentou para 7,20 metros, né? Quando era 6,30 metros, ele enquadrava muitas caminhonetes, né? Então você pega, sei lá, a Iveco tem a Iveco dele, a Mercedes tem a Sprinter, a Renault tem a Renault Master, a Hyundai tem a HR, a Kia tem a Bongo, agora a Volks vem com o Delivery Express, agora que vai ser lançado agora na Fenatran. Então pegava muitas caminhonetes. Quando aumentou a lei para 7,20 metros, aí entrou toda a família do 3/4. Né? Então você tem a Ford, tem o Ford Cargo, a Volks tem o Delivery, a Mercedes tem o Acelo, a Iveco tem o Vertis. Todos eles você consegue ajustar para ser VUC. Então, a questão do eixo traseiro com 1 ou 2 pneus tal não muda muito. Desde que ele tenha 7,20 metros de comprimento com 2,20 de largura, ele é tratado como VUC, para poder circular na cidade e fazer principalmente a parte de distribuição. Ele é mais rápido, enfim. Até para estacionamento é mais fácil, Para estacionamento é mais fácil, O que resolveu o problema de entregas no centro de São Paulo foi esse daí, foi a entrada desse VUC. Que antigamente carretas, né, que entravam, faziam entrega, então dava aquele transtorno no trânsito, era tudo um caos. Era um caos. Quando surgiram esses 3/4 aí, no comecinho, também foi indo. Depois o volume a ser entregue aumentou. Aí então criou-se o VUC, que também tem uma mobilidade boa para entrar e para estacionar. Sim. E é o que é permitido pela legislação hoje, dentro desses padrões que você falou da medida de 7,30, né? 7,20 por 2,20. E a facilidade, no caso das caminhonetes também, além da mobilidade por ser VUC, é a carta, né? Categoria B dirige. Então hoje o pequeno empreendedor, o microempreendedor que tem um negócio dele ali, precisa levar o produto dele, precisa entregar para o cliente, ele mesmo dirige o carro ou um funcionário, não tem a necessidade da carta para caminhão, né? Que é o caso do veículo 3/4. Certo. Que aí já é categoria D para cima. Isso, né? É isso aí. E uma exigência violenta que se instituiu agora é esse tal do exame toxicológico. É isso né? aí. O nosso sindicato está com um processo na justiça, porque há sindicatos aí que ganharam uma liminar, isentando os associados dele de fazer esse exame. Por ser um exame caro, e suponhamos que a pessoa seja examinada e conste algum uso de algum produto químico que não é ilícito.
Então, essa pessoa, ele vive da habilitação dele e ele é impedido de dirigir, acho que a primeira punição é 2 anos, se não me engano. Quer dizer, o que um pai de família que só sabe fazer isso vai fazer com a carta presa desse jeito? Então, eu acho que é um exame muito rigoroso, não sou contra que não seja feito, mas numa situação diferente do que foi imposta pela lei. Então, o nosso sindicato ainda anda brigando com isso. Eu acho que isso precisa ser ajustado, né? Toda lei que entra e ela é muito rígida, como a lei das paradas, do descanso, né? Quando você entra a partir disso, é assim e tal, não sei o quê, acaba não funcionando, né? Eu acho que tem que criar mecanismos e entender, porque o nosso público hoje, caminhoneiro, quem dirige, etc., né? Por anos e por décadas, né? Sempre foi esse público com essas dificuldades, com dificuldade em estrutura, de parar, com essa questão dos produtos aí ilícitos, às vezes são ilícitos porque ele precisa virar 24 horas, 36, porque o frete não dá, ele precisa chegar com a carga. Então tem uma discussão enorme. O que eu acho é que precisa ter realmente um equilíbrio aí para que não afete demais. Inclusive essa lei do motorista, ela é de autoria do nosso sindicato há 12 anos atrás. Já nós estávamos brigando lá no Congresso para que fosse aprovada. Até que o Paim pegou essa lei e começou a levar para frente e, graças a Deus, foi aprovada. Porque até então o motorista não era profissão, né? Sim. Era só escrito a GIS. Hoje não, ele é regulamentado como profissão. E ela teve várias emendas. Então, agora o motorista tem que dirigir 4 horas, descansar meia hora, rodar mais 4, aí descansar mais a outra meia hora e fazer 2 horas extras. Agora já pode se fazer até 4. É isso aí. E percursos que excedam esse horário, é obrigatório que sejam 2 motoristas. Então, um motorista que vai fazer uma viagem daqui para o Belém, hoje, ele não vai sozinho. Ele tem um ponto de apoio no meio do caminho que troca, vai o outro segue. Isso, Eu acho que é importante trabalhar bastante nos pontos de apoio, nessa infraestrutura que é necessária para que ele possa descansar e descansar bem. Irmão, nosso tempo está acabando. Queria que você deixasse uma mensagem para o nosso amigo caminhoneiro, reforçar aí a atenção na estrada, que não é aquele negócio pé na tábua e vamos que vamos, tem que ser muito consciente, né? Eu acho que o recado está muito ligado à segurança, né? Eu acho que tem que ser muito consciente, sim, se preocupar com o caminhão, com o veículo, se preocupar com o implemento, né? Com a manutenção tanto do veículo como do implemento, né? É importante ele estar transportando carga. No implemento a gente costuma dizer muito que o pessoal, né, vai deixando, então a parte de fixação, os grampos, as talas de segurança, né? É muito importante estar atento a isso. E um outro recado é que depois de 2 anos muito difíceis, né? A gente apanhou bastante aí em 2015, 2016, no mercado que venda de caminhão, por exemplo, retraiu 65%, e eu acho que pegou em todas as esferas, né? O pessoal está sofrendo muito com essa questão do frete, mas a gente começa a ver um certo ânimo, né? De alguns meses para cá, alguns números melhorando. Em relação à situação do país, eu acho que ainda tem muita coisa para se fazer, mas a gente já vê muita coisa melhorando, principalmente a situação da economia, né? E particularmente falando lá na Fortran, a gente já está vendo o frotista, o transportador um pouco mais animado. O 2018 ainda tumultuado por conta de carnaval, depois Copa do Mundo, eleição, a Lava Jato que deve colocar mais alguns figurões aí no centro da mídia e acaba tirando um pouco o foco produtivo, mas é um ano que deve ser melhor que 2017 e principalmente preparando para um 2019, 20, 21, que eu imagino que sejam 3 anos interessantes. Então, mantenham a pegada aí, pé no acelerador, com muito cuidado, é claro, e vamos embora que as coisas estão melhorando. É isso aí, caminhoneiros. Mais um programa chegando ao fim. Obrigado pela nossa audiência. Estamos aí adentrando seu aparelho aí, ou no caminhão, ou na sua residência. E até a semana que vem, se Deus quiser, assim Ele nos permitir. Obrigado, forte abraço. É isso aí.